Algumas pessoas exercem profissão, outras constroem uma profissão e uma história. E hoje o nosso episódio é muito especial ao lado dessa história viva deste grande advogado, Dr. Rui Medeiros. Dr. Rui, uma alegria o senhor nos receber. Muito obrigado por tamanha gentileza. Uma honra para nós estar aqui no escritório do senhor. Bom, a honra é minha. A sua presença aqui engrandece o escritório. Você e seus colegas são muito bem-vindos nesse espaço, exatamente pela amizade, pelo trabalho que vocês desenvolvem na área da profissão que escolheram. Muito bom, Dr. Rui. Quem nos assiste quer começar conhecendo quem é Dr. Rui. Então conta um pouquinho, Dr. Rui, para quem nos assiste. Bom, quem é Dr. Rui, onde nasceu, quantos anos tem, a profissão. Fala um pouquinho da família. Quem é Dr. Rui? Bem, eu sou baiano, primeiro, né? Devo declarar essa condição. Nasci em Remanso, no São Francisco, em 1947. Sou filho de Alberto Medeiros, que ao tempo era um sargento da Polícia Militar, e de Antonieta Araújo Pereira, Araújo Medeiros, como ela gostava de assinar, em razão do nome de seu marido, que tinha sido professora leiga e com o casamento assumiu, na verdade, a família. Esse casal, meu pai e minha mãe, chegaram a ter 13 filhos, um dos quais faleceu com apenas 1 ano de idade e os outros chegaram à fase adulta, né? Cheguei em Vitória da Conquista, né, trazido pelos meus pais, em companhia dos irmãos, em 1953, portanto, com 6 anos de idade. Estudei aqui em Vitória da Conquista o chamado curso primário, até o chamado curso ginasial. Hoje englobaria até a 8ª série. Né? Professores bons, embora dentro daquela perspectiva de se decorar o conteúdo das matérias. Nessa perspectiva, porque era o que acontecia na época. Eu tive sorte de ter bons professores que incentivavam o gosto pela leitura, o gosto por querer saber mais. Fiz o meu curso colegial, hoje ensino médio, no Colégio Central da Bahia. E lá também tive bons professores, né? Dentre os quais se destacava o professor Raul Sá, de literatura e gramática, né? De língua portuguesa, como nós dizemos hoje. Feito o curso colegial, eu me submeti ao vestibular para a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, tendo sido bem aprovado naquele momento. Na Universidade Federal da Bahia, eu estudei até o 3º ano. O curso era distribuído por anos e não por semestre, como geralmente ocorre hoje. E por que estudei lá até o 3º ano? Porque eu me envolvi nas lutas estudantis contra a ditadura militar vigente à época. E em razão disso, eu fui expulso juntamente com
mais 15 colegas, né, todos nós expulsos, com base num decreto, o Decreto-Lei 477 da ditadura militar, que permitia a expulsão em razão política de professores, de funcionários e de estudantes, não é? Que eram expulsos do âmbito universitário e ficavam proibidos de estudar durante 3 anos. Uma vez expulso, tentei matrícula em cursos privados, da iniciativa privada, não consegui. Naquele ano apenas a Cândido Mendes aceitava estudantes nessa condição, então tivemos estudantes que formaram pela Cândido Mendes, embora expulsos. Posteriormente, a ditadura militar passou a entender, por intermédio do Ministério da Educação, que os estudantes expulsos poderiam retornar para entidades privadas, coisa que, desafiando Cândido Mendes, né, já fazia. Né? E nessa situação, 2 anos depois de ter saído da Federal, da Universidade Federal da Bahia, eu fui para a Católica, não é? A Universidade Católica do Salvador. E lá eu concluí meu curso e retornei para Vitória da Conquista. E aqui continuo até hoje, não é? Me inscrevi na OAB em 1972 e comecei a advogar em 73. Em 73 aconteceu uma coisa importante na minha vida. Aliás, 2 coisas importantes. Né? Uma foi ter sido convidado para ser procurador-geral do município de Vitória da Conquista, né? Embora recém-formado. E a outra foi que eu fui preso, e aí segunda vez, porque como estudante também tinha sofrido prisão, eu fui preso pela segunda vez, processado, respondi a um inquérito policial militar e depois a um processo criminal, né, perante a auditoria militar. E apesar de um grande amigo e advogado, Inácio Gomes, um dos grandes advogados de presos políticos, ter me recomendado que tivesse um advogado, eu sei que ele próprio me defenderia, independentemente de remuneração, eu preferi eu mesmo fazer defesa. Fui absolvido e fui absolvido no STM também. Fui absolvido na auditoria militar, não é? E em grau de recurso por parte do Ministério Público Militar, eu fui absolvido no STM, fazendo a minha defesa. Não por entender que colegas não tivessem a condição de me defender. Fiquei assim muito preocupado em onerar um colega, certo? E era também difícil naquele tempo, advogado recém-formado, né? Custear um advogado de fora, etc. Naturalmente aqui na Bahia eu não teria dúvida quem contratar, que seria Inácio Gomes, né? um grande advogado quanto à ética, quanto à experiência e ao seu compromisso. Alguns presos políticos devem, inclusive, a sua vida a esse grande advogado, que já se foi, não é? Inácio Gomes. Esses 2 fatos foram marcantes. E logo no ano seguinte, logo em 74, eu assumi uma defesa de 118 famílias ameaçadas da expulsão
da terra em que residiam há muito tempo e de onde tiravam sua sobrevivência. Foi um caso famoso em toda essa região que ficou denominado com a nominação da fazenda onde ocorreu, né? O caso Pau-Brasil. Né? Esse caso demorou 10 anos, né? Entre muitos habeas corpus para poceiros, né? Pedidos de providência, etc., e foi encerrado com acordo mediado pelo Interba, né? O órgão de terras do estado da Bahia, né? Mediado com sucesso muito grande, porque os poceiros adquiriram mais da metade daquele latifúndio, né? O grande latifúndio em nossa região, né? Ficaram com cerca de 3.600 hectares da área, né? Foi um fato que marcou muito minha vida e me tornou muito conhecido. Aliás, o fato de ter sido convocado por um prefeito de oposição ao regime militar para ser o procurador de conquista me abriu um espaço grande de me tornar conhecido, né? E também esse fato do processo militar me tornou muito conhecido, mas me tirou muito a possibilidade de ter clientes, né? Amedrontados naturalmente com a minha posição política, né? Eu fiz militância, né? Militância política no MDB autêntico, chamado MDB autêntico, e depois fiz militância no PT. E por essa sigla eu fui candidato a prefeito, né? Candidato a prefeito e, no entanto, não é sem nenhuma chance eleitoral. Era mais no sentido de criar o partido que então não é, prometia uma atuação socialista, não é? Não era esse PT que nós temos hoje, não é? Muito ligado à conservação do poder e muito ligado, não é? A diversos acordos, não é? Que desfiguram, não é? o partido. Não é? De forma que eu continuei aqui advogando e atuando, não é? E iniciei a criação, embora ainda não pudesse ser membro dirigente da OAB, comecei a preparar a fundação da OAB aqui e me reuni com alguns colegas, especialmente Coriolano Salles, que se tornaria depois deputado estadual, deputado federal, Eliezer Santos, não é? E outros advogados, como Elkson Soares, como Pedro Bittencourt Ferraz, Cassiano Bittencourt Ferraz, os advogados daquela época, e terminou que construímos a segunda subseção da OAB do interior da Bahia, que é a daqui de Conquista, uma das mais antigas, não é, da Bahia. Posteriormente, eu continuei tanto a minha militância nos movimentos sociais, fui assessor e militante das comunidades eclesiais de base, né? Conquista foi um núcleo muito importante da atuação da Igreja da Teologia da Libertação, né? Ela teve uma importância muito grande. Aqui foram mais de 80 comunidades regionais no âmbito da Diocese de Conquista, que posteriormente se tornou arquidiocese, né? E advoguei sobretudo na área de família, na área trabalhista e na área de direitos reais, não é? Posse, propriedade, não é? E ainda advogo até hoje, embora esteja diminuindo, não é, a minha militância. Advoguei para a Arquidiocese
melhor, para a Diocese de Conquista, depois a Arquidiocese, desde 1977, de início como um colaborador e depois advogado contratado, certo? Atuo ainda um pouco, não é, com uma assessoria colaborativa junto à Arquidiocese, que hoje, não é, teve a sorte de encontrar o seu escritório, não é, para substituir-me nas defesas fundamentais aí dos interesses, não é, arquidiocesanos. Não é. Então, fiz uma advocacia social, tá, uma advocacia política, advoguei para os partidos de esquerda eleitoralmente, fiz advocacia eleitoral, não é? Muito tempo depois eu fui lembrado, não sei por quem, e recebi a comenda Jataí Fonseca, né? Da Justiça Eleitoral da Bahia, né? Talvez tenham se lembrado, né, da minha atuação, né, em várias eleições, não é, como advogado, né, de interesses, né, dos partidos de esquerda e candidatos de esquerda, né? MDB autêntico e o PT, o PCdoB. E hoje continuo um trabalho, não faço mais advocacia eleitoral e diminuí sensivelmente, não é, a minha atuação. Não é? No âmbito da OAB, eu fui presidente da subseção de Conquista, fui conselheiro estadual da OAB, conselheiro seccional, não é, como o nome é mais próprio, e fui conselheiro federal da OAB. Não é? Então eu galguei diversas instâncias dentro da OAB, o que muito me gratifica. Não é? Essa confiança dos colegas foi fundamental em minha vida, né? E foi também um grande aprendizado quanto aos problemas, não é, da sociedade pela atuação, não é, social da OAB e também, não é, para os advogados, né, a militância na advocacia. Então, basicamente, esse é o resumo, não é, da minha vida, né? Me dediquei também à história, publiquei muita coisa no âmbito da história. O meu mestrado e o meu doutorado se vinculam à memória social, que, não é, possui um vínculo muito grande com a história, especialmente a história regional e a história local, né? A história do município, né? Então, basicamente, é isso que eu faço, né? Periodicamente deixo um texto aí no blog de dois amigos que me suportam, Paulo Nunes, né? Tá aí. Um outro amigo, espero que não seja o Alzheimer chegando, né? E outro, não é? Amigo e geralmente o pessoal desenvolve, e eu tenho assim uma predileção muito grande pelo estudo da sociedade, né, especialmente da história, né. Ainda contribuo de certa maneira assim, porque embora aposentado como professor de Direito Constitucional e de Teoria da Constituição, eu dou uma colaboração na pós-graduação, né, de Memória, Linguagem e Sociedade, né, que a UESB oferece, né, um dos programas de pós-graduação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Então, estou aqui ao seu dispor para qualquer provocação. Doutor Rui, a gente, quando anda nas ruas, também vê o pessoal com admiração com o senhor como professor. Então, o senhor advogado, tem todo esse caminho bonito, mas como começou essa paixão, como começou essa vocação de professor, e se é isso mesmo, os olhos do senhor continuam a brilhar quando fala do ensino?
Olha, repare só, eu tive que ser professor. Primeiro eu fui convocado para ser professor de cursinho pré-vestibular mantido por diretório acadêmico, certo? Diretório acadêmico da Universidade Federal da Bahia, no curso de Direito, tá? Era o diretório acadêmico Rui Barbosa, mas Centro Acadêmico Rui Barbosa, depois a própria ditadura mudou o nome também dos centros acadêmicos, né? Baniu a UNE, a União dos Estudantes, a UEB da Bahia, Estudantes da Bahia, etc., né? Fechou tudo e manteve esses diretórios com uma legislação diferente e o nome de diretório, né? Ao invés de centro acadêmico. E depois, para sobreviver, especialmente depois que fui expulso da universidade, do curso de Direito, porque aquilo também implicava em ser expulso da residência universitária e ser expulso do restaurante universitário, né? E perdi também um emprego que eu tinha trabalhando na secretaria de uma escola secundária em Salvador, uma escola técnica, uma escola técnica voltada à contabilidade, administração, etc., né? Então eu precisava sobreviver. E eu gostava muito de história, lia muito história, estudava muito história e passei a ensinar história nos chamados cursos 99 e 101. Hoje as pessoas não ouvem falar mais nisso, mas era o supletivo. Como supletivo correspondente ao ginásio, né? O curso secundário, né? Era previsto no artigo 99 da Lei de Diretrizes e Bases, as pessoas não chamavam curso supletivo, não, chamavam 99. E como o curso supletivo correspondente ao ensino médio, né, era previsto no artigo 101 da Lei de Diretrizes e Bases, né, era conhecido como 101. Eu vou estudar o 101, eu vou estudar o 99. Né? E, na verdade, estava fazendo um curso supletivo. Salvador possuía muitos cursos supletivos, muitos mesmo, especialmente década de 60, 70, até a primeira metade da década de 80, não é? Porque o ensino oficial não oferecia a prova, o exame, mas não oferecia o curso. E então a iniciativa privada assumia isso. E à medida que eu ia ensinando história, eu passei a gostar mais da história, né? Eu vim para a Conquista, naquele tempo havia a possibilidade de se ensinar oficialmente, né, na escola privada e na escola pública, curso para o qual você não tinha informação, não é? A Lei de Diretrizes e Bases permitia isso. Então eu ensinei aqui no Colégio Batista, mas também ensinei no diocesano, né? Então, ecumênico, né? No diocesano e no Batista, né? Ensinei em escolas sem, não é? Uma vinculação com qualquer organização religiosa, né? E quando criada a UESB, ensinei no curso de Ciências Sociais, na década de 80, durante 2 anos, e depois resolvi sair, né? Não quis prorrogar meu contrato. Mas quando foi criado o curso de Direito, eu fiz concurso para ensinar Teoria da Constituição e Direito Constitucional, né? Passei nesse concurso e ensinei lá de 1999 a 2000
2000 e até completar 75 anos, 2002. Então, ensinei lá e atualmente dou uma colaboração na pós-graduação, certo? Ensinando, né? Orientando, formandos e doutorandos, né? Mas ensinando uma disciplina que é memória e direito, né? E como a memória social influencia o direito e como o direito influencia a memória social e aquelas coisas, né? O tombamento, lei de tombamento, diz respeito à memória, não é? Histórica, artística, não é? Cultural. Nome de ruas, por exemplo, tem muito que ver com a memória social, não é? A preservação, não é? Dos documentos, não é? As leis referentes a arquivos, não é? Arquivo, a lei federal, lei estadual, lei municipal. Então, é uma disciplina, não é? Que trata muito dessas questões do direito, não é? Em proteção à história e da história criando o direito, não é? Ou o direito permanecendo na história, né? É surpreendente que há certos institutos, não é? E até mesmo certas novas normas das ordenações filipinas que estão presentes até hoje, né? Já pensou na posse, na propriedade, na enfiteuse, né? No direito do usufruto, normas de casamento, né? Normas de casamento, né? Estavam lá na ordenações filipinas, né? Foram alteradas, evidentemente, mas outras ainda conservam a sua estrutura, né? Mantida no Código de 16, né? E com alterações, né, nós temos até hoje, né, a disciplina de alguns contratos que estavam lá na legislação do reino, né? Legislação do reino, né? Porque nós, o Brasil, né, mesmo depois de independente de Portugal, adotou a legislação portuguesa, gradativamente que foi substituindo, né? Tivemos a chamada, né, consolidação das leis civis de Teixeira de Freitas, que mantinha aquilo que estava em vigor das ordenações filipinas e as modificações trazidas pela legislação brasileira, né? Um gênio, Teixeira de Freitas, né? Não concluiu o projeto do Código Civil que lhe foi encomendado por Pedro II, né? E dentre outras coisas, né, começou a ter problemas mentais, né? Não concluiu, mas o que ele escreveu para o futuro Código Civil brasileiro naquele tempo foi adotado na Argentina, né? Sáenz Peña grandemente fez o Código Argentino, moldado, né, naquilo que Teixeira de Freitas publicou gradativamente, né? Até ele entendia até formar o Código Civil no Diário Oficial do Brasil, né? O Sáenz Peña era embaixador da Argentina no Brasil, um grande jurista, né? Viu a importância daquilo e adaptou naturalmente, não é? Tinha sido feito. Então, a disciplina que eu ensino é mais ou menos com esse sentido, né? Da interlocução entre memória e direito, né? E isso é interessante porque abre uma perspectiva muito grande para a gente começar a ver mais a cidade, né? Por que tem o nome de fulano de tal essa rua, né? Por que essa praça, né, tem esse outro nome, não é? Porque a igreja tem essa arquitetura que tem hoje, onde era a igreja anterior, certo? Essa igreja de hoje, aí você vê o seguinte, a catedral, ela é o mesmo modelo da
catedral, a mesma arquitetura, vamos dizer assim, da de Amargosa. A diocese de Conquista, quando criada, foi desmembrada de Amargosa. Não é? Então, você mostrar esses vínculos, não é? Fazer interlocução com o direito, né, eclesiástico que era ensinado nas universidades, né? A religião era oficial. Os atos religiosos eram, às vezes, atos civis. O casamento, né? O nascimento, né? Se provava o nascimento com batismo, o casamento com, né, o registro no livro de casamentos da igreja, etc. Tal. Então, né, você mostrar isso, e depois o direito canônico que existe até hoje, né, e que rege, né, a Igreja Católica mundialmente. Né? Isso tudo tem a sua importância, né? Não é um lazer, nem apenas um título, né? É conteúdo. Tá? Eu tomo como conteúdo. Doutor Rui, a gente vê esse amor do senhor pela história, e o senhor conhecido também como um grande historiador. E aí, para quem está nos assistindo, conta um pouco da história de Vitória da Conquista. Como surgiu, como se deu, o que o senhor poderia, é claro que talvez não dá para dizer tudo, mas, de modo especial, resumir como surgiu Vitória da Conquista, como é a história da cidade. Certo, eu não sou um grande historiador, talvez um contador de história. Evidentemente que eu tento investigar cientificamente. Mas veja só, quando você percebe no século XVIII, a partir, sobretudo, da segunda década do século XVIII, 1720, você vai notar dois polos distantes de conquista, porém os mais próximos, né? De polos de atividade econômica e, portanto, também de população. Rio de Contas, né? Descobriram-se as minas de Rio de Contas a partir de 1690. Em 1720, nós já tínhamos uma vila ali em Rio de Contas, uma vila planejada. E uma outra foi Minas Novas, do Araçuaí, no noroeste de Minas. Ali também se descobriu ouro, mais ou menos na mesma época. Em 1720, novas descobertas de ouro fizeram aquela região ter importância, e o vice-rei da Bahia criou ali uma vila, Vila Nova do Fanado, ou Vila de Minas Novas do Araçuaí, e ali estabeleceu a superintendência do ouro e trouxe aquele território todo para a Bahia, certo? A partir da exploração de ouro nas duas regiões do povoamento, os atritos ocorriam, e se pensava que haveria também ouro nessa região, entre as duas áreas, mas, sobretudo, a região entre os rios Pardo e Rio de Contas. E aí, então, se imaginou o seguinte: desafogar daquela grande população as duas regiões, drenar para a conquista do território. E isso foi pensado em 1725, e as pessoas começaram a partir dessa época a abordar a região, certo? Duas bandeiras, como se entendia, embora talvez não fosse exatamente bandeiras, duas bandeiras foram formadas, Uma não chegou a nenhum objetivo, a outra chegou até a foz do Rio de Contas, já conhecendo essa
região. Tá? E, entretanto, embora não tenham tido, né, o papel que se esperava dessas incursões, posteriormente, um dos participantes desse movimento, João da Silva Guimarães, que tinha fugido daquela revolta de Filipe dos Santos em 1720, em Vila Rica, né? Aquela revolta que ficou famosa porque o Filipe dos Santos foi esquartejado, né? Condenado, e houve uma perseguição muito grande. Então, João da Silva Guimarães, que fugiu de lá para não ser preso, era parente de Pascoal da Silva Guimarães, o homem mais rico da região, provavelmente filho ou sobrinho, e ele começou a explorar essa região do sul da Bahia, né? Limite do Espírito Santo com a Bahia, a explorar. O governo começou a se interessar pelo trabalho dele. Ele então sai de lá e é incentivado a procurar as minas de prata, famosas minas de prata que deveria existir no interior da Bahia, não é? E começa essa exploração. E dirige naturalmente homens, não é? Como a população era militarizada, né, na época colonial, ele passou a ser um mestre de campos, coronel, né, na linguagem posterior ao mestre de campos, e ali, dentre aqueles que trabalhavam com ele, estava João Gonçalves da Costa, né, um negro vindo de Chaves, em Portugal, né, chegou aqui ainda adolescente, e ele estimulou a que se desse, não é, um comando militar a João Gonçalves da Costa. E o vice-rei da Bahia, o conde de Galvez, vice-rei do Brasil, conde de Galvez, resolveu dar a João Gonçalves da Costa a chefia do Terço dos Henriques, comandando, portanto, todos os negros livres que houvesse na região. Quer dizer, um exército negro. E João Gonçalves da Costa dá continuidade, né, às buscas de João da Silva Guimarães quando ele morreu. E dentre, né, essas incursões que ele fez, houve, né, a de conquista, a última de conquista, e ele resolveu ficar nessa região, adquiriu muita terra, uma grande extensão de terra, seus filhos também, né, colocou filhos em lugares estratégicos e criou um povoado, né, às margens do rio Verruga. Você não vê um rio aqui em Conquista, né, mas existe, né? Nasce aí na serra e desce hoje, né, por baixo, né, ele é subterrâneo hoje, né, por baixo da rua Ernesto Dantas, né, segue a Praça 9 de Novembro e depois segue até pegar o curso normal perto do Hospital SAMU. Ele criou aqui nessa área um aglomerado, né, um núcleo, né, que deu início à conquista, certo? Posteriormente, suas filhas, né, e filhos foram casando, aumentando, né, pessoas novas chegando, de forma que esse núcleozinho foi transformado em distrito de Nossa Senhora da Vitória, vinculado a Caetité, que foi uma grande vila, né? Esse tempo, desde 1710, a vila de Caetité tinha sido criada.
E essa nossa região pertencia a Caetité, como distrito de Caetité. Em 1840, o governo já entendeu, não é, que já tinha condições de se criar aqui uma vila. Aí criou a chamada Imperial Vila da Vitória, 1840. Antes de falecer, ele faleceu em 1819, João Gonçalves da Costa, em 1815, fez a doação de uma grande porção de terras à matriz de Nossa Senhora da Vitória, a igreja, não é? A paróquia de Nossa Senhora da Vitória. É essa a origem, não é? Das terras, não é? E parte da importância da Igreja Católica na formação de Vitória da Conquista, né? Teve o nome inicial de Distrito de Nossa Senhora da Vitória da Conquista, distrito, na verdade, de Nossa Senhora, oficialmente. Depois Imperial Vila da Vitória, em 1891 passou a ter o nome de Conquista, né? A República não iria suportar um nome imperial, Imperial Vila da Vitória, né? Então passa a ser Conquista. Em 43 retoma o nome da antiga freguesia, né? Vila da Vitória da Conquista, né? Vitória da Conquista. Em 1943, o município já tem esse nome, né? E grandemente o crescimento e a população aglomerando-se em torno ou próximo da igreja, mas às margens do rio Verruga, né? E depois às margens das estradas para as fazendas, né? Os imóveis rurais, parte desse crescimento se deve, né, a essa doação de João Gonçalves da Costa, porque a igreja começou a aforar imóveis, né, e a permitir que o município criasse praça, a vila correspondia ao município, né, o município criasse praças e ruas, arruasse a cidade, né, organizasse a cidade, né? Pergunta-se, né? Mas isso tem realmente uma influência para o acesso à terra? Sim, é muito mais fácil, e era muito mais fácil, você adquirir a terra por aforamento ou enfiteuse, muito mais barato, porque não se cobra na enfiteuse o preço da terra. É uma compra e venda simples, é diferente, né? É o preço de mercado. Mas a enfiteuse não. Se estabelecia um preço pequeno com a perspectiva de que anualmente se recebesse o foro ou na venda se recebesse o laudêmio. Então era uma geração de renda continuada, sem grande peso para o adquirente, não é? Isso não só em Conquista, qualquer historiador, sobretudo historiador do direito, historiador da enfiteuse, sabe dessa importância que foi a enfiteuse para a ocupação de terrenos urbanos. Às vezes terrenos rurais, grande parte de toda essa área que nós temos, dos limites de Condeúba até próximo de Ouro Preto, né, foram terras da Casa da Torre aforadas, não é? Ali foram enfiteuses e mais enfiteuses que surgiram
naquela região, até Caisté, toda aquela região, Lapa, etc., da Casa da Torre. E esses adquirentes, esses fureiros ou enfiteutas, eles conseguiram acesso à terra que talvez não conseguiriam, não teriam a condição de comprar, certo? O mesmo acontece, não é, com terras urbanas, não é? Quase sempre pertencente a famílias ou pertencente à igreja, não é? A igreja católica, sobretudo, não é? Nós temos alguns conventos, como São Bento, que tem uma extensão razoável de terra em Salvador, não é? E temos aqui em Vitória da Conquista uma área, né, que foi demarcada, não é? Foi registrada. Veja só a preocupação que tiveram os padres, né? Havia essa área pertencente a João Gonçalves da Costa, mas eles, quando receberam a doação e veio a necessidade do registro, registraram essa doação no livro de registro de terras instituído pela Lei de Terras de 1850. Se a gente vai ao Arquivo Público da Bahia, lá vai encontrar o registro da doação de terras de João Gonçalves à igreja e de outras doações, terras inclusive que a igreja abandonou. Fazenda do Gentil, por exemplo, em Poções, né? Não se sabe mais exatamente onde é, como é, porque foi abandonada. Mas essa terra que foi registrada no registro de terras instituída pela Lei do Império, a Lei de Terras do Império, e posteriormente, não é, com a exigência do registro civil, não é, registrada também, né, regularmente registrada, né, isso a igreja começou a alienar na forma de enfiteuse, facilitando o acesso à terra. Por isso é que as pessoas às vezes admiravam, não é, famílias humildes que moravam próximo do centro, né, algumas até mesmo no centro histórico, centro mais desenvolvido, centro que ia além da praça, hoje Praça Tancredo Neves, né? Centro que ia além, não é? Isso facilitou, não é? É evidente que algumas áreas muito grandes também foram aforadas e as pessoas começaram a utilizar para a criação e para a agricultura. E depois essas áreas foram parceladas, né, para fins de loteamento, né, loteamento tipo chácara, loteamento residencial, etc. E Conquista nasceu nas terras da diocese. Não é? Às vezes há proprietários que dizem: meu terreno não é fureiro, mas nunca explicam, não é, como seus antecessores tiveram a posse dessa terra. Não é? Dessa terra. Então, uma cadeia sucessória perfeita irá identificar num raio muito grande, né, a origem, né, dessas áreas no terreno doado por João Gonçalves da Costa, dentro de área, portanto, fureira, certo? Há, às vezes, dificuldades em razão do registro. Nós temos um registro público que esteve muito desorganizado. Basta a gente lembrar que o oficial do registro público, na década de 20, tocou fogo no registro e precisou se reconstituir muita coisa. Ainda bem que o número de proprietários não era tão grande, né? E se reconstituiu, se registrou novamente os títulos, né, com
muitos percalços, mas facilitando, porque o número de proprietários naquela época era pequeno, né? E de habitantes, sobretudo aqui no núcleo urbano. Tá? Mas você vê isso. Nós tivemos casos de destruição física de livros, de deterioração de livros, né? Isso tudo dificulta. Atualmente você tem, no âmbito do cartório do segundo ofício, né, um registro que está lá feito, não é? Originário do registro anterior, da escritura anterior, mas no primeiro ofício está numa fase de restauração, né, do registro 75, né, criando-se uma matrícula nova, já georreferenciada, baseada em documentos antigos, né, e baseada em técnica nova, né? Pontos muito bem conhecidos, né? Que dá a certeza da veracidade. Muito bom. O senhor falou aqui de um instituto muito importante, que é a Enfiteuse. E o senhor deu-nos a honra aí de mais de 50 anos advogado da Arquidiocese de Vitória da Conquista, que tem esse instituto muito importante no setor jurídico. Para quem ainda não conhece, para quem ainda tem dúvida, como o senhor falou da importância da Enfiteuse, que tinha esse caráter de dar acesso à terra, tinha esse caráter de povoamento, de trabalho, né? O que é a Enfiteuse e qual a importância para o senhor poder esclarecer um pouquinho quem nos acompanha? Bom, a Enfiteuse é um direito real. Isso é um direito sobre a coisa alheia. Então nós temos, por exemplo, a hipoteca. A hipoteca é um direito real. Você toma um empréstimo e, como garantia do pagamento, entrega a terra, faz a hipoteca da terra. Você tem o usufruto. Você doa a terra reservando o usufruto para você. São direitos reais. O usufruto, a hipoteca, né? E a Enfiteuse. De onde decorre e o que é a Enfiteuse? Veja só, você teria possivelmente mais condições de responder do que eu, mas vamos partir da história um pouco para a gente entender. Os romanos, embora digam que isso tenha ocorrido muito depois, já na França, mas os romanos já possuíam o entendimento de que a propriedade estava na junção, na combinação de dois tipos de propriedade. Propriedade em si, ela consistia em dois tipos da propriedade. A propriedade útil, que é a utilidade. Para que é que serve essa terra? Serve para construir, serve para morar, certo? Então, a utilidade, a propriedade útil e a substância, a própria coisa, a terra, a substância, o domínio direto ou a propriedade direta. Então, os romanos já consideravam que a propriedade estava bipartida. Havia a utilidade e havia a substância. E, a partir daí, surge, não é, um contrato em que, ao invés de vender domínio útil e o domínio direto, vender a substância e a utilidade, vende-se apenas a utilidade, o domínio útil. É isso que é a Enfiteuse, a venda do domínio útil de uma terra, de um lote, de uma fazenda. A venda do domínio útil. Mas, na Enfiteuse, esse
que vende o domínio útil, o senhorio, esse que vende o domínio útil, fica para si com o domínio direto. Ele vende a utilidade do imóvel e fica com a substância. Teoricamente, é isso. Ele, como vendeu apenas o domínio útil, ficando com a substância, tem o direito de receber anualmente um foro, que é fixado no ato do contrato da venda do domínio útil, no contrato que institui aquela enfiteuse. Fica com o direito a esse foro, mas fica também com outro direito, o direito de preempção, ou seja, a preferência. Se aquele que tem o domínio útil vai vender esse domínio, essa propriedade útil, para outro, obrigatoriamente deve oferecer ao proprietário do domínio direto, certo? Ele tem o domínio útil, vai vender. Ele é um enfiteuta, ele fez o contrato de enfiteuse, vai vender aquele imóvel, tem que oferecer ao senhorio, ao dono do domínio direto, se ele tem interesse em comprar. É a chamada preempção, direito de preferência. Se esse senhorio, esse proprietário do domínio direto, da propriedade direta, não quer comprar, tem o direito de uma recompensa. Essa recompensa é o laudêmio. Ele paga o laudêmio. Então, o enfiteuta, o foreiro, enfiteuta e foreiro é a mesma coisa, o foreiro vende a sua terra. Mas quando ele está vendendo aquela terra, aquele lote, ele está vendendo o domínio útil. E paga, portanto, ao senhorio, ao dono do domínio direto, que não quis recomprar esse domínio útil, ele paga o laudêmio. Esse laudêmio era fixado contratualmente. Porém, na década de 60, o Código Civil brasileiro sofreu uma alteração, no sentido de limitar o laudêmio a 2,5%. Certo? Então, esse valor é um valor legal, não é mais o valor contratual que se encontrava nas ordenações filipinas, né, que foram lei aqui na época da colônia do Império, nem no Código Civil, na versão original, né, que na década de 60 fixou. Em 1988, ocorreu uma alteração substancial nessa questão da enfiteuse. Que alteração foi essa? É que a Constituição já estava apontando para uma possibilidade desse tipo, e o Código Civil, aliás, o Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003, Código Civil atual, ele extinguiu as enfiteuses privadas, como essa que a Diocese de Vitória da Conquista, a Arquidiocese, possui, certo? Ele extinguiu. Não existe mais a possibilidade de se contratar enfiteuse. Nenhum particular pode contratar enfiteuse a partir de então. Porém, a Constituição protege os atos jurídicos perfeitos, direito adquirido e a coisa julgada. Não pode nem haver
lei, né, que altere a eficácia da coisa julgada, do direito adquirido, né, e do ato jurídico perfeito. Então o Código Civil extinguiu essas enfiteuses, mas reconheceu como válida aquelas enfiteuses existentes. Aí você tem Convento de São Bento, família imperial, lá no Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, Paraty, Rio de Janeiro, Niterói, não é? Muitos conventos que possuem enfiteuses privadas. Porém, o Estado, isso é, municípios, Estado, União, podem ainda celebrar enfiteuse, e a União continua celebrando enfiteuses, especialmente nos seus terrenos de marinha. É por isso que você, naturalmente, fica em dúvida. Ora, se os terrenos de marinha pertencem à União, por que ali nós encontramos tantos resorts, tantos hotéis, tantas casas de praia, etc. Se pertence à União? Sim, pertence à União, mas a União contrata enfiteuses com particulares, e esses particulares pagam, quando da venda, um laudêmio, e um laudêmio bem maior, de 7,5% a cada venda. E paga também anualmente um foro, que é reajustável. Não se trata de um tributo, se trata de uma obrigação contratual, certo? Uma obrigação contratual. Por que eu disse antes? O Código aboliu toda a possibilidade de constituição de novas enfiteuses privadas. O Código que entrou em vigor em 2003, eu digo privadas exatamente por isso. A Prefeitura de Salvador contrata enfiteuses. A União contrata enfiteuses, especialmente em terrenos de marinha. Está contratando de novo, porque o Código Civil não proibiu a constituição de enfiteuses públicas. Tá? Então, enfim, é isso a enfiteuse, é um contrato pelo qual o proprietário de um imóvel transfere a terceiro o domínio útil, retendo para si o domínio direto. Vende a utilidade, fica para si com a substância da coisa, daquela terra, e, por isso, tem direito de receber anualmente um foro. E no caso da venda, se não tiver interesse em comprar para si o domínio útil que vendeu antes, ele terá direito de receber o laudêmio. A enfiteuse é perpétua? Sim, a enfiteuse é perpétua, ela existe. Só se ocorrer a destruição da coisa, é que ela deixa de existir, ou no caso de resgate. Você pode ir ao senhorio, isso é, aquele que é proprietário do domínio direto, no caso aqui entre nós, a Arquidiocese de Vitória da Conquista, e resgatar o seu imóvel para que não pague nunca mais laudêmio, nem pague nenhum foro que lhe for exigido. Tá? E isso não é coisa de 7 cabeças, não é bicho de 7 cabeças. Não é? Isso está lá no Código Civil de 1916, cujas disposições em relação à enfiteuse continuam válidas, porque o Código atual diz que a disciplina das enfiteuses continua a ser a do Código Civil de 16.
não se permitindo, entretanto, constituições de novas enfiteuses e nem se permitindo a cobrança de laudêmio sobre benfeitorias, sobre área construída pelo foreiro ou enfiteuta. Então, em resumo, é disso que trata a enfiteuse e da sua importância para a Europa, para o Brasil, quanto ao acesso à terra, porque permitiu que muitos tivessem acesso à terra que, por outro meio, por meio da compra, seria difícil. Muito bom. Você que nos acompanhou aí até agora, com certeza aprendeu mais sobre muitos assuntos. E, Dr. Rui, nós temos que ter uma segunda parte para contar um pouco mais dessa história. Então, encaminhando essa primeira parte aqui para o final, Dr. Rui, o senhor, com toda essa experiência, o que é que poderia deixar de mensagem final para quem nos acompanha, para quem gosta de história, para quem gosta do ensino, para o jovem advogado que está conversando agora, para quem nos assiste, o que é que o Dr. Rui deixa de mensagem? Olha, para os que nos assistem, eu digo que vale a pena você conhecer a trajetória da humanidade, a trajetória do seu estado, do seu município, de sua região. Você enriquece muito mais a sua compreensão das coisas quando você vai até a história. Não é que eu diga, como Cícero dizia na Antiguidade Romana, de que a história é a mestra da vida. Não é bem por isso, não. É porque o processo histórico nos ensina tantas opções para conhecer o homem, a sociedade, os grupos, né? E para situar o que é que nós queremos de nossa vida, o que é que nós queremos de nossa sociedade. Nós teríamos, né, uma condição bem melhor se nos situássemos dentro da história, compreendendo o seu processo. Exemplo aqui em Conquista, em Vitória da Conquista, e será um exemplo de muitas cidades, não é? O crescimento desordenado das cidades, sem planificação, nos leva a quê? A destruição de muitos patrimônios de pessoas, não é? Pobres, não é? Há um meio ambiente destruído, não é? Há questões ambientais muito sérias, não é? Se eu vejo Vitória da Conquista, eu sei muito que efeito de grandes chuvas, efeitos danosos, vem por conta do nosso processo em que nós, não é, os nossos antepassados, não souberam analisar bem e foram construindo a cidade de uma forma desordenada, não é? Inclusive galgando morros, não é? Acabando com mananciais, poluindo o rio, etc. Acho fundamental. E fundamental para você se determinar conscientemente do ponto de vista político. Entender que política, partido político e política não é seita em que você segue de forma aferroada, não é, determinado líder, determinado partido, determinada pessoa. Não. Você está aí para construir uma sociedade, para definir seu destino, o destino da geração que você vai deixando. E não podemos transformar a política em seita,
nem podemos transformar o nosso voto como se ele fosse um dízimo, né? Nada a ver com dízimo, você tem a sua fé, você vai colaborar para a sua igreja, para a sua fé, mas o seu voto não é isso. O seu voto não tem preço. O seu voto é fruto de uma consciência pensada. E a história nos indica em que toda vez em que a consciência pensada, refletida, que busca a liberdade, que busca melhor vida para os que virão, etc., não é? Toda vez que isso é abandonado, nós temos coisas terríveis, como campos de concentração, como prisões, como desaparecimentos, etc., não é? Ou, inclusive, não é? Com o negacionismo da ciência. É fundamental isso. Para o advogado eu digo uma coisa. Olhe, nós somos profissionais, os únicos profissionais em que, quando recebemos a carteira que nos habilita a advogar, juramos a defesa de direitos humanos. Então nós não podemos compactuar com a negativa ou a tentativa de supressão dos direitos humanos. É um compromisso nosso de advogado. O advogado que não protege suas prerrogativas, que são prerrogativas da sociedade. Quando o advogado tem direito de ver o preso, isso interessa a família do preso, interessa a sociedade, interessa ao devido processo legal, a seriedade de julgamentos. O habeas corpus interessa a todos nós. Por isso é que qualquer do povo pode requerer um habeas corpus. Vejam, portanto, que nós não podemos, como o pensamento comum costuma dizer, não é? Que direitos humanos devem ser para humanos direitos. Não, direitos humanos para todos. Os direitos humanos são universais. Ele goza de universalidade, tá? E eles devem ser vistos em consonância com outros. O que é que adianta você ter direito ao ensino se não existe escola? O que é que adianta você ter direito ao ensino se você não tem direito de opinião ou de contestar aquele ensino ou de estudar de uma forma divergente de seu professor? Não é? Então, é o compromisso que o advogado tem com os direitos humanos. E tem um compromisso muito sério com esses e com a ética. Nós não podemos transformar o direito num balcão de negociata. De maneira nenhuma. Olhe, você não será mais rico, nem será mais pobre por ser ético, certo? Você será mais rico, se assim o desejar, com seu trabalho honesto. Assim eu penso. Penso que os advogados, está lá na OAB, eles não têm uma missão só profissional. Eles têm também uma missão social muito séria. E para isso, para o seu compromisso na manutenção do Estado Democrático de Direito, basta ler o Estatuto da OAB, o Estatuto da Advocacia da OAB. Dr. Rui, que alegria, que honra de parar e conversar um pouco com o senhor abrir a porta do vosso escritório para nos receber. Obrigado por dedicar esse tempo, obrigado por partilhar a história conosco.
Obrigado por partilhar a vida. O Senhor sempre nos recebendo com muita alegria e muita gentileza. Muitíssimo obrigado. Deus abençoe e conte conosco